Olá pessoal, tudo bem? Voltei pra gente poder falar, bater um papo um pouquinho do cordão. Na enquete que eu coloquei, algumas pessoas não conheciam o cordão, mas a maioria tinha dúvida entre o quebra-cabeça e o cordão de girassol. Embora ambos os cordões são utilizam-se para a questão do autismo, o cordão do girassol, existe uma lei, o governo sancionou uma lei que formaliza, né, a fita do girassol para identificação de pessoas com deficiências ocultas. O que significa isso? Então, esse cordão aqui do girassol, ele é utilizado para pessoas com deficiências ocultas, que seja surdez, fibromialgia, também para autismo, né, asmas. Então, ele engloba, né, todas as deficiências ocultas, ou seja, são aquelas deficiências que você não consegue identificar olhando para a pessoa. Dentre elas, o autismo. Porém, a fita do quebra-cabeça, ela é utilizada apenas por autistas. Ou seja, o cordão de girassol engloba todas as deficiências ocultas e o cordão e o quebra-cabeça somente para autistas. Mas alguns autistas utilizam o girassol, porque às vezes não tem só, né, o autismo, às vezes tem alguma outra deficiência oculta também. Então ele engloba todas essas. Então, o porquê da diferença de um para o outro. Embora este cordão aqui, existe uma lei pelo governo federal que foi sancionada, né, que ele formaliza como uma fita de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Porém, gente, tanto a utilização deste ou deste outro, né, o Luca tem o cordão só de girassol, tem o cordão só de quebra-cabeça, e depois eu achei esse daqui, que vem os dois, né, achei muito legal. E embora a utilização, né, existe uma lei sancionada para ela, a pessoa precisa estar com o laudo em mãos, né? Por isso que eu tenho não, acho que não é esse crachá. Mas o Luca tem um crachá aqui, com ele tem o laudo impresso, né? Só colocar o QR Code que tem o laudo dele impresso. Mas é necessário, tá? É obrigatório estar com este laudo em mãos, mesmo que a pessoa utilize qualquer um dos cordões. E aconteceu recentemente, eu não sei o nome da cidade agora. Eu vi a reportagem, mas não consegui salvar. Uma mãe que ela estava na fila, porque a criança com autista, né, a pessoa com autista, ela tem atendimento prioritário. E tem uma lei federal também, que é a lei 14.626/23. Então, a mãe estava com a criança na fila e uma pessoa se incomodou logo em seguida que chegou a vez e questionou para ela. A mãe disse que a criança era autista e a pessoa perguntou do colar, né? A mãe, nesse momento, ela não estava. A lei não obriga a pessoa a estar com colar, tá, gente? A mesma coisa quando você tá numa fila que tem idosos, você não sai perguntando para os idosos qual a idade deles, entendeu? Então, assim, neste caso do cordão, o que era obrigatório é a mãe estar com o laudo da criança. Então, com esse laudo, ela pode apresentar a pessoa do caixa ou algum segurança que se aproximasse, perguntasse, né? Ou dono do estabelecimento. Então, ela apresentaria para ele. Agora, para a pessoa, para terceiros que questionam, ela não tem obrigação nenhuma de poder mostrar, né? De ter que mostrar. Então, a pessoa questionou porque a criança não estava. Ou seja, uma pessoa que está acostumada a ver o cordão e questionou, é autista, mas ela não está usando cordão, mas não é obrigatório. Obrigatório é o laudo. E essa pessoa chegou a querer agredir a essa mãe. E eu cheguei a comentar hoje nos meus stories sobre um episódio que eu passei aqui em Leopoldina, dentro de um supermercado. E, gente, eu achei, sinceramente, que a gente acha que nunca vai passar por essas coisas, né? Só que eu acabei passando. Eu acabei passando por isso.
Eu estava na fila do mercado e o Luca, com o Luca, claro, obviamente, desculpa, eu só entro na fila quando eu estou com o Luca, obviamente. E aí tinha uma pessoa na minha frente que até então, as pessoas aqui na cidade costumam dizer que ela tem alguma deficiência, tem algum, né? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. E essa pessoa começou a convidar outras pra poder entrar na minha frente, da fila. E aí eu disse pra ela, falei assim, olha, tá vendo? Mostrei ali, sobre em cima do caixa, o que tava ali escrito. Mostrei o símbolo, né? Que até então, geralmente, as filas preferenciais, elas costumam ter o símbolo, né? Do quebra-cabeça. Assim, né? Geralmente tá assim, né? Banco, muitos lugares hoje em dia estão adaptando placas de carro, placas de sinalização, na verdade. Então, as pessoas estão adaptando a utilizar. E eu queria mostrar pra ela o que significava aquele símbolo. Ela começou a se exaltar. E aí, eu até então tentei manter o controle. Obviamente, todas as mães de autistas geralmente são chamadas de barraqueira, porque a gente passa por... Quer dizer, eu passei por essa situação e imaginava que eu não iria passar. Então, assim, várias outras passam por outras situações. Enfim, eu tentando explicar e ela sendo super grossa comigo. E isso porque as pessoas costumam dizer que ela tem alguma deficiência. E aí, ela falava e eu não podia falar. Por fim, eu falei, olha só, eu tô aqui nessa fila, eu tenho o direito de estar nessa fila, eu tenho um laudo, caso alguém queira ver, a pessoa do caixa queira ver, aquela lei ali, ó, ela também serve de direito para eu poder utilizar, e a gente sabe que idosos acima de 80 anos têm prioridade em todas outras prioridades, tá, gente? Então, assim, se tivesse uma senhora de 80 anos na minha frente, atrás de mim, ela tem direito de estar na minha frente. Mesmo o Luca estando dentro da lei. Só que não é o caso dessa pessoa. E aí uma pessoa do lado, e ela convidando as pessoas, e uma pessoa do lado ainda falou assim, porque tem gente que sai de casa só pra arrumar barraco. Gente, eu não tava ali pra arrumar barraco, eu tava ali cobrando um direito. Infelizmente, hoje as coisas acontecem porque ninguém cobra. As pessoas deixam passar, ou as pessoas vêm embora chateadas, porque não falam. Eu, geralmente, tenho tentado evitar todo esse tipo de coisa. Só que ali, a pessoa vem falar que eu saí de casa pra poder fazer um barraco e eu não estava ali pra isso. Não estava, de forma alguma. Enfim, eu não consegui explicar pra ela porque ela podia falar e eu não podia. Quando eu saí do mercado, uma outra pessoa me abordou e eu só senti falta também do mercado, tá, gente? Da pessoa do caixa, às vezes, perguntar pra eu, né, se eu havia o laudo, pra poder acabar com aquela confusão. Ou o segurança tivesse chegado, olha, mãe, você tem um laudo? Mostra aqui que eu explico. Mas, enfim, não aconteceu nada. Eu fiquei super chateada, fiquei nervosa. Depois fui abordada do lado de fora por uma outra pessoa e disse pra mim, eu nunca faria isso, porque ela tem problema, a pessoa falou isso pra mim. Eu falei assim, olha, ela pode até ter alguma deficiência, só que ao mesmo tempo ela tava ali, sabia dos direitos dela e achou que eu não tinha direito algum, tanto é que ela tava chamando outras pessoas pra poder passar na minha frente e ainda saiu fazendo cara feia pra eu. Eu deixei, né? Isso não me incomodava. E aí essa pessoa também não deixava eu falar, porque eu não faria isso de forma alguma, porque a prioridade é só pra quem tá com criança de colo, ou só pra quem tem não sei o quê, ou só pra grávida, ou só pra criança autista. E eu, já aqui, né, eu fiquei olhando pra ela. E foi a hora que eu falei assim, agora eu posso falar? Então, meu filho é autista. Aí eu falei, pois é. As pessoas, infelizmente, hoje em dia fazem o barraco, mas não estão aptas a escutarem. E eu sei, gente, que muita gente ainda não conhece. Então, por isso que tem esse questionamento. Usar ou não usar? Claro que isso é pessoal de cada um. Tem mãe que não gosta de usar porque acha que as pessoas vão ficar olhando. Tem mães que ainda estão se adaptando a poder utilizar. Só que eu gosto de usar. Só que às vezes também você, mesmo estando na fila utilizando, nem todas as pessoas conhecem, nem todas as pessoas sabem o que significa. Então, isso ainda precisa ser mudado, né? De várias outras formas. Eu não tô aqui pra mudar nada, né? Não consigo mudar sozinha. Só que eu gosto de usar para as pessoas aos poucos, que se ela tivesse sensibilizado, pelo menos em me escutar, eu explicaria pra ela com toda a paciência do mundo, igual eu explico pra muita gente.
Só que, infelizmente, ela preferiu vir com 7 pedras. Então, assim, é claro que cada um cada um opta por que vai usar ou não. Eu, opinião minha, pessoal, eu acho que o utilizar do cordão, ele, como eu posso te dizer, ele evita muitas coisas. Eu acho que evita muitas coisas. Então, assim, principalmente para pessoas que conhecem. Eu tô aqui com uns relatos que tem uma mãe aqui que ela, tipo, ela se diz muito otimista, né? E espera que com isso, com a lei aprovada, que foi o ano passado, as pessoas passem a respeitar os direitos que estão previstos. Outras já falam que o cordão, ela teve mais experiências positivas do que negativas, né? Então, cada um tem como se diz, uma opinião. E tem gente que às vezes tem a resistência de utilizar o cordão porque outras não usam. Então, assim, quando uma começa a usar, a outra começa a usar, pode ser que essa resistência, né, ela seja mudada para algumas pessoas. Então, assim, a opinião vai, cada um utiliza da forma que né, que acha que tá bem proposto. Então, assim, por isso que eu vim trazer essa questão do cordão e principalmente dizer, né, que infelizmente em qualquer setor, qualquer área, em qualquer lugar, tem pessoas maldosas. Então, tem pessoas... E esse cordão aqui é muito fácil, tá, gente, comprar. Eu, por exemplo, agora, como eu disse, eu tô fazendo cordãozinho, o cordão eu só faço o cordão se a pessoa me apresentar o laudo, tá? Eu só faço o cordão... Quer que te mamãe? Mamãe já vai, você espera um pouquinho? Eu só faço o cordão se a pessoa me apresentar o laudo. Porque, infelizmente, tem pessoas maldosas utilizando do cordão pra poder passar na frente, né? Ter prioridade pra algumas coisas. E, infelizmente, se olhar os comentários, quando uma pessoa, ela fala que é autista ou a pessoa tá utilizando o cordão, muitas outras, né, vêm, mas todo mundo é autista, tem aquele tabu, aquelas coisas, né? Então, assim, obrigatório ter o laudo. Mesmo que esteja com cordão, o laudo é exigido, tá? É obrigatório ter o cordão para se garantir todas as... para se garantir todas... Enfim, esqueci de falar. Mas assim, mamãe falou pra você esperar. Eu estou ocupada, ó, conversando com o pessoal. Então, assim, gente, era só isso. Eu queria bater um papo com vocês, tá? Então, já sabem. O cordãozinho pode estar ou não, mas se a mãe apresentar o laudo, ela tem todos os direitos garantidos. Se a mãe tiver com cordão, ela tem que estar o laudo. Se a mãe tiver sem um cordão, mesmo assim, para garantir os seus direitos, ela precisa estar com o laudo, tá bom, gente? Um abraço e até mais, até o próximo vídeo. Ai, que lindo! Fala boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Peraí que a mamãe te ensinou errado. Boa tarde. Boa tarde. Tchauzinho, gente.